no nosso escritório estúdio, né, da Imperme Engenharia, né, empresa desde 2016, atuando nessas três linhas de trabalho. Né? Nós temos especialidade em engenharia de processos, são muitos anos de experiência aqui, também muita bagagem em termos de operações e também no sistema de gestão de qualidade. E hoje eu vou falar sobre três conceitos principais que estão relacionados à manutenção. Nós temos a manutenção corretiva, né? Todo mundo sabe, né? Ou me parece que a maioria do pessoal sabe, né? Que a manutenção corretiva ela acaba sendo aquela atuação do profissional depois que o problema já aconteceu. Então, quebrou a máquina, eu vou lá fazer a correção, né? E esse ponto é bem importante a gente entender, e eu vou trazer para vocês na sequência desse vídeo aqui exemplos onde eu vou aplicar exemplos práticos de manutenção corretiva, preditiva e preventiva, tá? Para que a gente entenda muito bem disso, tá? A corretiva é o seguinte, eu quebrou a máquina, eu vou lá atuar sobre ela, ou seja, eu vou perder tempo, vou ter um custo de manutenção e uma série de problemas em função da quebra da máquina, né? Quando nós falamos em manutenção preventiva, eu também tenho um custo elevado, porque a preventiva geralmente acontece da seguinte forma: eu vou atuar preventivamente sobre a máquina, onde eu faço troca de componentes que, por vezes, não cumpriram totalmente a vida útil deles. Eles teriam capacidade de durar mais algum tempo, mais algumas horas, meses ou semanas, e isso faz com que eu aumente o meu custo de manutenção quando eu substituo peças que ainda não chegaram ao fim do seu ciclo de vida, tá? E a manutenção preditiva, ela é uma manutenção diferenciada no contexto de que existe uma gestão de manutenção. Ou seja, se eu faço uma manutenção preditiva, eu sei exatamente o momento em que eu vou precisar substituir uma parte da máquina, um conjunto ou uma peça, porque eu estou monitorando ela e eu estou sabendo que, com base na informação técnica do fabricante, ela tem vida útil de 1.500 horas, por exemplo. Então, nas 1.300 horas, eu começo a fazer um monitoramento e vou verificando como é que ela se comporta e talvez eu chegue em 1.500, 1.800 ou 2.000 horas e essa peça ainda não sofreu nenhum tipo de dano, né? Só que, claro, eu tenho que saber qual é que é a margem de segurança que eu vou ter para essa substituição. Se eu posso arriscar permanecendo com ela além das 1.500 horas e o quanto que é isso. Ou seja, nesse sentido, a preditiva é muito mais barata porque ela tira o máximo de aproveitamento daquela peça, daquele conjunto e não faz uma manutenção preventiva que talvez em 1.300 horas eu já faça a substituição ao invés de postergar aquela vida útil para 1.800 horas. Então, esse é o conceito base da manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Então, só para a gente recapitular, a preventiva ela tem uma atuação preventiva, né? Antes de quebrar eu vou lá e troco, com isso eu aumento o custo de manutenção. A preditiva, eu faço o máximo da gestão possível dentro daquele trabalho de manutenção ou gestão de manutenção para prolongar a vida útil do equipamento, né? E claro, eu tenho que saber o quanto que eu consigo controlar daquele uso, né? E a corretiva eu só faço quando a máquina quebrou. E quando a máquina quebra, ela para a linha, ela para a produção e cria outras dificuldades, criando um custo elevado para o processo produtivo. O detalhe da preditiva ainda, pessoal, que ela é baseada na TPM, né, que é a gestão produtiva total, onde eu faço a gestão, inclusive, dos custos, dos planos de manutenção, do tempo que eu gasto com a troca e a parada de máquina, que aí entra no mérito lá da discussão do MTTR e o MTBF, que é assunto para o próximo vídeo, tá? Mas eu estou falando isso tudo porque, pessoal, quando nós falamos em engenharia de processos, nós falamos em processos padrão, processos otimizados, e com isso nós precisamos garantir a eficiência da produção. Nós falamos de operações, envolver o geral da empresa. Ela tem que saber que aquilo tudo está funcionando muito bem. E tudo funciona muito bem quando eu tenho máquinas disponíveis, recursos disponíveis, e eu só vou ter isso quando eu fizer uma boa gestão da manutenção, que aí é a base nossa para isso é a TPM, tá? Então, conhecer esses conceitos de manutenção e saber o impacto que eles geram sobre essas três principais áreas aqui dentro de uma empresa é fundamental, tá? Então, eu vou passar para vocês na sequência alguns exemplos explicando na forma prática o quanto que isso significa para a manutenção preventiva, corretiva e preditiva, né? E linkando isso com a TPM, depois com o OE. Mas é importante a gente saber dessas diferenças e entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Se você tem problemas na sua empresa ou se você quer fazer mentoria sobre algum desses assuntos
ou nas subdivisões de cada um desses assuntos, algum tema em específico, chama o Imperium Engenharia, @Imperium_Engenharia. Sem dúvida nenhuma, a gente pode apresentar um diferencial importantíssimo para você na solução que você busca. Mentoria, consultoria ou treinamentos, tá? São quase 30 anos de profissionalismo, desde 2016 como consultoria, treinamentos e mentorias, experiências no Brasil, Argentina e Portugal. E inclusive na indústria automotiva lá em Portugal. Então, se você tem alguma dificuldade em relação a isso, faça contato, sem dúvida nenhuma, a gente está aí para contribuir e para lhe ajudar. Muito bem, senhor.